Você vive reclamando. Entrando no ar, o programa Palavra Edificante. Sejam edificados pela Palavra de Deus. E sejam abençoados com a oração da providência divina. Mais um programa da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Na apresentação do pastor Carlos Júnior e da cooperadora Miriam, o programa Palavra Edificante está no ar. Foi prometido aos judeus um Salvador, eis que vindo prometido, Israel rejeitou. Dessa maneira, para o mundo se estender, a bênção do povo judeu. É isso aí, queridos e amados ouvintes. Está entrando no ar o programa Palavra Edificante. Esse que tem o enorme prazer de cumprimentar a todos é o seu irmão em Cristo, pastor Carlos Júnior. Também estou aqui com a cooperadora Miriam, né? Também que vai saudar os irmãos, vai cumprimentar os irmãos. Cooperadora Miriam, linha aberta. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, pastor Carlos Júnior, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amados ouvintes que nos escutam nesse momento. Que Deus venha abençoar a cada um, né? Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. É isso aí, queridos amados ouvintes, está entrando no ar, né? É o primeiro programa da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, Palavra Edificante, né? O primeiro programa nosso, né? É aqui nas quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, né? E eu tenho certeza que este programa vai abençoar a tua vida, a nossa vida, vai abençoar a nossa vida espiritual, vai ser muito edificante para todos nós, amados ouvintes. Deus, ele tem coisas muito grandes para fazer através dessa programação. Amados e queridos ouvintes, quero saudar, né, a todos vocês, né, que nos escuta, né, todos os estados do Brasil, né, quem sabe até mesmo em outros países da terra. Deus abençoe, sejam bem-vindos no nosso programa, né, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E também estamos transmitindo diretamente também para o YouTube, né? Os irmãos que estão no YouTube, né, no canal da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, sede de Minas Gerais, se o áudio estiver bom, né, os irmãos podem dar um ok, né? Os irmãos podem aí dar um ok, falar como é que tá o áudio aí na transmissão aí também no YouTube, se tá bom, né? Para nós ter certeza, né, meus irmãos? Porque eu creio que Deus, ele tem muito a fazer nessa noite, através desse programa. Deus tem muito a nos abençoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, graças a Deus, né, os irmãos já estão participando, né, no YouTube, dizendo que o áudio está bom, né? Glória a Deus por isso, né, meus amados irmãos? Então, esse programa, meus irmãos, tem o intuito, né, de levar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é que nos edifica, né, meus irmãos? A palavra de Deus que nos edifica, que nos renova. A Bíblia diz, meus irmãos, que a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, amados irmãos, hoje, né, no programa Palavra Edificante, nós vamos citar, né, vamos aqui
fazer um estudo, né, sobre um tema, sobre a importância do homem, da mulher, do jovem, de todos nós, meus irmãos, sermos cheios do Espírito Santo, né? Porque nós estamos vendo nos dias de hoje, meus irmãos, que infelizmente a maioria dos crentes, eles estão vazios do Espírito Santo, porque não buscam mais, não se esforçam mais para buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, meus irmãos. No programa de hoje, palavra edificante, né? A importância de buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a importância de ser cheio do Espírito Santo. É o que os crentes, o que nós estamos precisando nos dias de hoje, amados ouvintes. Cooperadora Miriam, né? Dá uma palavra aí também com os irmãos antes de nós começarmos aqui o estudo da palavra de Deus, né? Fala em uma experiência aí que a irmã teve, né? Algum testemunho que fala sobre como é importante a pessoa ser cheia do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Irmãos, na verdade, esse é um ponto bem importante, né? Porque a gente vê pela Bíblia, né? Que o Espírito Santo de Deus, né? Ele é tão importante na vida do crente, né? Como também o batismo, né? Por quê? O batismo com o Espírito Santo, por quê? Porque, irmãos, muitas das vezes o cristão, ele busca a Deus, ele clama a Deus, ele tem aquela sede ali no começo da conversão para receber o batismo com o Espírito Santo, para ser cheio do poder de Deus, né? E com o passar do tempo, a pessoa fica naquela que já recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida e acaba por acomodar, né? E a gente deve buscar o renovo, sim, de Deus, né? A cada dia perseverar, insistir, ter um compromisso com Deus, né? Na busca incessante, porque senão a gente acaba acomodando, a gente acaba cruzando os braços, né? Vai tipo que empurrando com a barriga. Amanhã eu oro, amanhã eu me revisto do poder de Deus, amanhã eu oro mais, amanhã eu clamo mais, e sempre deixando para depois, irmãos, enquanto essa busca, né, essa perseverança, como diz a Bíblia, né, que o fogo, né, ele arderá continuamente em volta do altar, ou seja, a nossa vida, ela deve estar todo o tempo cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos, né, irmãos, estar na direção de Deus, né, porque muitas das vezes nós podemos sair da direção de Deus, né, se nós não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, né. E eu já passei por algumas experiências, creio que alguns irmãos, algumas irmãs, né, já passou, né, pelo fato de a gente ver, irmãos, que a nossa vida em tudo é rodeado por uma tentação, né, o inimigo ele vem ao nosso derredor, rugindo para nos tragar. Então, se nós não tiver revestido do poder e do Espírito Santo de Deus, nós podemos, né, irmãos, vacilar, cair, tropeçar, né, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, negar a nossa fé, né? Porque daí está a importância. Ai, irmã Miriam, mas está tudo bem aqui na minha vida. Eu tô me sentindo bem, eu tô indo para a igreja. Mas será que só assim tá bom, irmão? Será que nós não precisamos buscar mais, chorar mais, revestir do poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é importante sim a gente buscar, né? Eu já passei por algumas experiências nesse sentido, como eu disse para os irmãos. O inimigo já lutou, já se levantou, já passei por alguns processos e eu venci, irmãos, primeiramente, né? Pelo poder, pela graça, pela misericórdia de Deus, por estar cheia do poder do Espírito Santo. Porque se não fosse assim, eu não tinha passado. Às vezes eu paro para refletir, meu Deus, como que aconteceu tal coisa na minha vida, como que eu cheguei até aqui, como que eu consegui superar. Mas ali foi o Espírito Santo de Deus, irmãos, o Espírito Santo da verdade, que nós devemos estar cheio do azeite, porque senão a gente não consegue, a gente não, né, vence. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso aí, né? Então tá aí a importância de nós buscarmos a presença de Deus, né? Nós buscarmos o Espírito Santo de Deus e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler aqui a palavra de Deus, né?
em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1 em Glória a diante. Deus. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Então vemos, meus irmãos, né, que aqui, quando nós lemos a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o 4, nos fala quando ali os discípulos estavam reunidos, né, buscando a Deus, ali reunidos no dia de Pentecoste, como ali foi um dia maravilhoso que o Espírito Santo ele desceu sobre cada um discípulo ali que estava ali, que servia a Deus. Glória a Deus. Porque era a promessa do Senhor Jesus Cristo, né? Era a promessa do Senhor Jesus Cristo de aquele servo deles fiel ser cheio do Espírito Santo, né? Eu vou pedir aqui à cooperadora Miriam, né, para abrir a Bíblia para os irmãos, né? E ela vai estar lendo aqui, para vocês verem como é que era a promessa do Senhor de encher o seu povo, os seus servos do Espírito Santo. Cooperadora Miriam, abra a Bíblia aí, no livro de Joel, capítulo 2, no versículo 28 e 29, que fala sobre a promessa do Espírito Santo. Nós vamos ouvir, meus irmãos, porque o Senhor também ele quer nos encher do Espírito Santo, ele também quer nos derramar sobre nós o seu Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a cooperadora Miriam vai estar lendo, né? Em Joel, capítulo 2, versículo de número 28 e 29. Amém? Glórias a Deus. Pode ler, cooperadora Miriam. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos ver ler em Joel, capítulo 2, no versículo 28 e 29, a palavra do Senhor diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tá vendo aí, meus irmãos? A promessa, né, que o Senhor fez de derramar do seu Espírito Santo aos seus servos, para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu creio que depois desta pregação, depois desse estudo, Deus vai despertar na vida de muitos para buscar mais o Espírito Santo. Porque o Senhor vai estar falando conosco
tremendamente. Amém? Glória a Deus. Operadora Miriam, eu queria que também você lesse aí agora, para os ouvintes, sobre o que Jesus prometeu, né, aos seus discípulos, para que eles venham ser também cheios do Espírito Santo. Este versículo se encontra no capítulo 24 de Lucas, no versículo de número 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glórias a Deus. Está vendo aí, meus irmãos? A promessa que Jesus fez, meus irmãos. A promessa que Jesus fez para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Glória a Deus. Do Espírito Santo Aleluia, de Deus. Jesus. A cooperadora Miriam vai ler também, meus irmãos, em Atos, capítulo 1, versículo 8, a qual também o Senhor Jesus fez uma promessa para aqueles que buscam Ele de verdade, em santidade, oração, em jejum, ser revestido do Espírito Santo. Cooperadora Miriam, pode ler aí. Atos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glórias a Deus. Está vendo aí, meus irmãos? O Senhor, Ele nos promete derramar do seu Espírito Santo, revestimos do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que estar na direção de Deus, né? Como nós lemos, né, a cooperadora Miriam leu aqui, né, em Mateus, né, capítulo, né, em Atos 1. em Lucas, né, que o Senhor prometeu, né, nos revestir, Aleluia, Jesus. né? Mas o Senhor também, Ele prometeu para os seus discípulos revestir Ele, mas falou assim: ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido do Espírito Santo. Quer dizer, o Senhor deu uma ordem, né? O que eles deveriam fazer, né? Glória a Deus. O que eles deveriam fazer: ficar em Jerusalém, buscando a Deus, aguardando a promessa do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que quando Jesus, Ele foi crucificado na cruz, né? Quando Ele foi morto, mas havia uma promessa de Ele ressuscitar no terceiro dia, nós vemos que alguns discípulos desanimaram, alguns discípulos perderam a fé, alguns discípulos já não acreditavam mais que Ele iria ressuscitar, que Ele era o Salvador. Portanto, nós vemos ali aquele exemplo, meus irmãos. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús que ia conversando um com o outro, falando: esperávamos que Ele fosse redimir a Israel, fosse salvar Israel. Aleluia, Jesus. Os discípulos estavam conversando e falaram: nós esperávamos. Quer dizer, esperávamos, não estava esperando mais, né? Eles já tinham perdido a fé, mas Jesus tinha prometido que Ele ia morrer e no terceiro dia Ele ia ressuscitar. E Jesus tinha prometido, aleluia, que ia revestir eles do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E essa promessa não era só para os discípulos, é para nós também nos dias de hoje, meus irmãos. Verdade, Jesus. De nós sermos revestidos do Espírito Santo. Mas ali os discípulos, em vez de ficar ali aguardando em Jerusalém, jejuando, orando, era apenas 3 dias Jesus ia ressuscitar. Não, eles começaram a fazer uma coisa, faz outra, esses foram no caminho de Emaús. Esperávamos que Ele fosse redimir Israel. E eles já estavam sem esperança, mas no meio do caminho diz a palavra de Deus que Jesus apareceu para eles e foi conversando com eles. E foi pregando, e foi falando. Aleluia, glória a Deus. E eles não reconheciam que era Jesus, meus irmãos. Aleluia, Deus. Eles não reconheciam que era Jesus, meus irmãos. Eles não conseguiam enxergar que era Jesus, meus irmãos, que falava com eles. Verdade, Deus. Nós vemos também, meus irmãos, que a promessa era ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo.
Aí nós vemos que Pedro, né, ali os discípulos foram pescar, entraram num barco, foram para o alto mar e foram pescar, em vez de estar ali orando, jejuando, buscando para ser revestido. Não, eles voltaram à velha profissão de pescador, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Jesus já tinha chamado ele, Pedro, né? Falou, Pedro, vem. E Pedro já tinha largado, aliás, rede, falou, e Jesus falou, olha, eu vos farei pescadores de homem. Mas quando Jesus voltou, eles perderam a esperança, meus irmãos. Eles estavam desanimados. Eles voltaram a pescar, portanto que eles estavam sem direção de Deus. Portanto que eles passaram, diz a Bíblia, a noite toda e não apanharam nenhum peixe sequer, meus irmãos. Aleluia, Deus. Quantos discípulos estavam aí no barco? Quantos pescadores que eram profissionais, que viviam da pesca outra hora e não pescaram nada, meus irmãos? Aqui nós entendemos o mistério, meus irmãos. Quando o homem está na direção de Deus, ele é abençoado por Deus. Mas quando o homem está fora da direção de Deus, ele não tem como ser abençoado, meus irmãos. Verdade, Jesus. Aleluia. E a promessa é ficar em Jerusalém, que até do alto vos seja revestido o poder. E eles foram para o alto mar, foram pescar. Não pegaram nada, meus irmãos, a noite toda. Até que Jesus também, como apareceu para aqueles discípulos no caminho de Emaús, teve que aparecer para eles também, para que a fé deles viesse a ser aumentada, para que eles viessem crer, porque eles já estavam sem fé, já não estavam crendo mais que Jesus ia ressuscitar, que Jesus ia revestir eles do poder do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, passou a noite, eles não apanharam nada. E a Bíblia diz então que Jesus aparece também ali na beira da praia e dá um grito e fala, ei, pescaram alguma coisa, tem alguma coisa para comer? Eles falam, não, a noite todinha e não pegamos nada. Meus irmãos, quantos aqui nós entendemos um mistério, meus irmãos? Quantos homens e mulheres que diz servir a Deus, mas estão fora da direção de Deus, meus irmãos. Verdade, Jesus. Estão como aqueles discípulos fora da direção de Deus, meus irmãos. E também não estão alcançando nada de espiritual na sua vida, de bênção espiritual na tua vida. Não estão recebendo a presença de Deus, não estão recebendo o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque às vezes está fora da palavra, está fora da direção de Deus, meus irmãos. Santo Deus. Está fora da doutrina de Deus, meus irmãos. E ali aquele discípulo falou, nada, a noite toda não pegamos nada. Então Jesus falou, olha, joga a rede para o lado direito. E ali, quem sabe um olhou para o outro, pensou, mas como nós não pegamos nada desse homem? Alguma coisa eles pensaram, né? Mas eles jogaram, vamos jogar, vamos tentar. E quando eles jogaram a rede, a Bíblia diz que quando eles foram puxar a rede, meus irmãos, era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. E quando João viu que era tanto peixe, meus irmãos, a noite toda já sem pegar nada, porque estavam sem a direção de Deus. Mas quando Jesus falou, quando foi na direção de Deus, Jesus mostrou que na direção dele tudo acontece, glória o milagre acontece. Aleluia, glória a Deus. A bênção chega, meus irmãos. Santo Deus. Aí João teve entendimento e gritou, Pedro, é Jesus, Pedro. Porque João sabia que só Jesus poderia fazer um milagre desse, meus irmãos. É verdade. E Jesus já tinha feito um milagre desse outrora, quando estava com eles, parecido. E quando Pedro viu, que João falou, é Jesus, Pedro. Pedro estava tão sem direção de Deus, meus irmãos, que Pedro já estava nu, né, ali, sem roupa. E ele teve que vestir a roupa, vestiu a roupa, se a jogou no mar, porque ele não queria nem esperar o barco chegar, ele já foi apressadamente para encontrar com Jesus, aleluia. Jesus, louvado seja Deus. E aos olhos humanos, olhos carnais, o povo do mundo, né? Se tu for ver, meus irmãos, para entrar na piscina, para entrar no mar, para entrar no rio, ele vai tirar a roupa. Pedro fez o contrário, né? Vestiu a roupa porque estava nu. Oh, grande Deus, aleluia. Ele não poderia se apresentar nu diante do Senhor, né, meus irmãos? Verdade, meu Senhor. É o que nós entendemos, nós não podemos
mostrar nossas vergonhas, nossa nudez diante do Senhor, diante de ninguém, meus irmãos, nas ruas, como muitos crentes também estão andando de formas indecentes por aí, meus irmãos. É verdade. Porque estão sem a direção de Deus, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, quem sabe, aleluia, você que está ouvindo, tem alguém que está ouvindo nessa noite também que você está fora da direção de Deus ou está saindo da direção de Deus, mas essa palavra nessa noite está falando contigo, não saia da direção de Deus, aleluia, ou se você está fora, volte para a direção de Deus, porque quando nós estamos na direção de Deus, como Jesus falou ali, aleluia, aguardai Jerusalém até que do alto seja revestido poder, você quando estiver na direção de Deus, o Senhor vai te encher, vai derramar do Espírito dele sobre a tua vida, e as bênçãos de Deus vai chegar sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Meu Deus, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí nós vemos, eu só citei isso, meus irmãos, para nós vemos, meus irmãos, quando o homem está fora da direção de Deus, meus irmãos. Aleluia. Deus não tem como abençoar ele, meus irmãos. Verdade. Ele não tem como ser revestido do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Os discípulos ali saíram da direção de Deus, mas aqui quando nós lemos no dia de Pentecostes, eles estavam ali aguardando ali, reunidos ali os discípulos, aleluia, buscando ali, e a Bíblia diz que veio um vento como um som impetuoso, veemente, e encheu todo aquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e falavam em línguas repartidas como língua de fogo, e o Senhor derramou do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, Jesus. quando eles estavam aguardando a Tremendo, promessa, meus poderoso. irmãos. Grande Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E Deus também tem essa promessa para nós, meus irmãos, nos dias de hoje, nos revestir do poder, nos revestir do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, de crentes, meus irmãos, que já não está tendo mais prazer em buscar o Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época, uma geração que a maioria dos crentes, meus irmãos, já não se preocupa em orar, já não se preocupa em jejuar, já não se preocupa em estar na igreja, já não se preocupa de fazer uma vigília, buscar Deus pela madrugada. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que o diabo está investindo forte nas redes sociais, nos jogos, nos programas de televisão, de internet. O diabo está investindo forte em jogos de azar, em entretenimento. O diabo está investindo forte em tudo que ele pode para distrair as pessoas e até mesmo muitos crentes para perder o foco de buscar a presença de Deus, para perder o foco de buscar o Espírito Santo de Deus e ser cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus. Mas o Senhor, aleluia, está falando conosco aqui nessa noite. Não perca o foco, meu irmão, não perca o foco, minha irmã. Busque em primeiro lugar o reino do céu, busque em primeiro lugar ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque essa promessa é para mim, essa promessa é para você, minha irmã, essa promessa é para você, meu irmão, essa promessa é para você, jovem, essa promessa é para você, obreiro, diácono, presbítero, pastor, aleluia, que está vazio, aleluia, o Senhor, Ele quer te encher do Espírito Santo. Aleluia, louvado. Para que você venha ser uma bênção, meu irmão. Verdade, Jesus. Aleluia, na presença dEle, na obra dEle. Para que nós venhamos dar muito fruto, meus irmãos. Para que para o homem e a mulher dar fruto na presença de Deus, meus irmãos, ele não pode estar vazio, ele tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Senhor. Eu fico triste, meus irmãos. Grande Deus. Grande parte de crente hoje em dia não consegue orar 5 minutos, meus irmãos. Por quê? Porque está vazio do Espírito Santo. Aleluia. Eu fico triste, meus irmãos. Uma grande parte de crente não consegue jejuar meia hora, 1 hora, meus irmãos. É por quê? Porque está vazio do Espírito Santo. Aleluia. Ah, glória a Deus. Mas o Senhor, aleluia, está falando conosco aqui nessa noite. Aleluia, o teu coração,
irmão aí está ardendo neste momento. É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que está te despertando, que está tornando a acender a chama, aleluia, na tua vida, no teu coração, para você voltar a buscar Ele, para você tornar e voltar ao primeiro amor. Grande Deus de maravilha. Porque muitos crentes já deixaram o primeiro amor, meus irmãos. Santo, santo, santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és grande, tu és poderoso, meu Pai. Glória a Deus. Então tá aí, meus irmãos, a promessa do Senhor é nos encher do Espírito Santo. Mas nós temos que estar na posição para ser cheio, meus irmãos. E os discípulos, quando não estavam na posição, não recebiam, mas quando eles se colocaram na posição, eles foram revestidos do poder de Deus. Até Pedro, quando estava vazio, meus irmãos, ele cortou a orelha do soldado, ele negou Jesus. Mas quando Pedro também foi cheio do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele tomou a palavra, cheio do Espírito Santo, e pregou. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali quase 3.000 almas, né? Se converteram, meus irmãos, se batizaram. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande Deus dos exércitos, aleluia. Então tá aí a diferença, meus irmãos, do homem, da mulher, quando é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que a cooperadora Miriam lesse, né, aí para os irmãos ouvir, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, no versículo 3 ao 5. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão ver, meus irmãos, a importância do homem, a mulher está cheia do Espírito Santo. Vereadora Miriam, pode ler aí para os ouvintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varão de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Um momento, irmã Miriam. Dá uma pausinha. Homens o quê? Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Tá vendo, meus irmãos? Homens cheios do Espírito Santo. Deus, ele quer usar, ele quer escolher para obra, para fazer diferença. Homens cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Não quer vazio para fazer a obra, meus irmãos. Ele quer homens que queiram buscar o Espírito Santo, mulheres, jovens, que queiram dedicar sua vida em oração, em jejum, buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para fazer a sua obra. Aleluia, glória a Deus. Continue, cooperadora amiga. Glória a Deus. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nícano, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Tá vendo aí? Deus escolheu homens cheios do Espírito Santo de fé para o ministério. Aleluia. Para Deus. fazer a obra, meus irmãos. Mas porque nós vemos hoje em dia o mundanismo entrando na igreja, o diabo fazendo o que quer dentro de muitas igrejas, meu, a vaidade, o adultério, o divórcio, segundo casamento. Sim, Deus, é verdade. A pessoa estando viva, Glória a Deus. porque é adultério, né, diz a Bíblia, quando o homem ou a mulher separa e casa de novo, o companheiro estando vivo ainda. Por que que a política está entrando na igreja? Por que que o mundanismo, a dança está entrando na igreja, a televisão? Verdade. Jesus. Por que que o pecado, a vaidade, tudo de pecado está entrando nas igrejas, meus irmãos? Porque as igrejas, os pastores estão vazios do Espírito Santo. Oh, glória, é verdade. Mas a igreja que o pastor está na direção de Deus, o obreiro está na direção de Deus, que é cheio do Espírito Santo, o mundanismo não entra. Verdade, meu Deus.
O diabo, se entrar no corpo de alguém, ele vai cair por terra. Aleluia, vai ser expulso, vai ser repreendido em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Grande Deus. E essa programação, meus irmãos, que nós estamos começando, Palavra Edificante, é para que nós venhamos aqui, meus irmãos, aprender com o Senhor Jesus da sua palavra e ter a nossa vida cada dia mais edificada na presença de Deus. Aleluia, Deus. Cada dia mais, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça, no poder, no conhecimento da palavra de Deus. Santo Deus. Aleluia. Nós vamos aqui ler mais alguns versículos, meus irmãos. Aleluia. Mas se o áudio está bom aí no YouTube aí, né? Alguém está acompanhando a rádio, também está acompanhando o YouTube, pode deixar o ok para nós aí, tá bom, meus irmãos? Vamos ver como Estevão era cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Glória a Deus. Lê para nós aí, cooperadora Miriam, Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. Aleluia, Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada de Libertos, e dos Sirineus e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Glória a Deus. Tá vendo? Estevão cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Pregava com autoridade, fazia sinais, fazia prodígio, maravilhas, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Vamos ver também Filipe cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Santo Deus. Atos capítulo 8, Glória a Deus. versículo 5. Aleluia, Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões uninamente prestaram atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E esta... Só tá aí. Glória Tá a bom. Deus. Tá vendo, meus irmãos? Filipe também desceu a Samaria, né? Que o evangelho ainda não tinha sido pregado em Samaria. Cheio do Espírito Santo desceu Filipe, cheio do poder de Deus. Aleluia. Quando Deus. Filipe entrou naquela cidade ainda que não tinha sido pregado o evangelho ali. Filipe cheio do Espírito Santo, meus irmãos, pregando com autoridade, pregando com ousadia, Oh, glória a curando Deus. os enfermos, expulsando os demônios. Aleluia, glória a Deus. O povo creu maravilhado em Filipe, meu, na palavra que ele pregava. Aleluia. Porque, meus irmãos, a diferença na vida do homem e da mulher de Deus, meus irmãos, é ter o Espírito Santo na vida dele. Glória a Deus. O que faz a diferença, o crente fiel e o crente mundano, meus irmãos, que não tem compromisso com Deus, é que o crente fiel, ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia. E o crente mundano, que não tem compromisso com Deus, com a palavra, com a doutrina, ele é vazio, meus irmãos. Verdade, Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele prega com ousadia, ele prega com autoridade, ele ora, Jesus cura, Jesus faz milagre, ele expulsa o demônio, aleluia, ele fala palavras que edificam, mas o crente vazio, o crente mundano, meus irmãos, só fala besteira, prega sem unção, aleluia, glória a Deus. Então a diferença na vida do homem, o que faz a diferença na vida do homem é ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você quer brilhar, meus irmãos? Você quer fazer a diferença aqui nessa terra? Então você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Você tem que ser cheio do poder de Deus. Porque sem Deus nada nós podemos fazer, meus irmãos. Verdade, Jesus. Sem Deus nada nós podemos fazer. Pode gritar, pode pregar alto, e pode fazer o que for, mas sem o Espírito Santo vazio nada nós podemos fazer. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, é Jesus que faz o intermédio da nossa vida. Santo e eterno, fiel. E Jesus opera milagre como operava na vida de Estevão, que nós lemos. Verdade, Deus. Jesus opera milagre como operava na vida de Filipe, que nós lemos.
E Jesus, ele quer despertar, aleluia, muitos que estão ouvindo, aleluia, essa programação da rádio, muitos também que estão ouvindo pelo YouTube e muitos que ainda vão ouvir depois. Jesus, ele quer nos despertar para buscar mais a presença dele, para buscar mais o Espírito Santo, para ser cheio, para buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Porque muitos crentes já se acomodou, meus irmãos. Verdade. Deus. Ah, já batizei nas águas, já fui batizado nas águas e acomodou, meus irmãos. E nós não podemos nos acomodar não, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. É importante o batismo nas águas, é muito importante, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas também é muito importante o batismo com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia, grande Deus. Quer ver o que a Bíblia diz? A cooperadora Miriam vai ler para nós sobre o batismo, né? Mateus, capítulo 3, versículo de número 11. Amém? Que fala sobre o batismo das águas e também o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Perdão. Glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Tá vendo aí? João Batista pregando, né? Sobre o arrependimento, batizando nas águas do Rio Jordão. Porque o batismo verdadeiro é no rio, meus irmãos. João Batista batizava no Rio Jordão. Os discípulos de Jesus também batizavam no Rio Enon, né? Esse negócio de batismo em piscina foi invenção dos pastores mundanos, de uns dias para cá, de uns tempos para cá, meus irmãos. O batismo bíblico é que nós devemos seguir. O batismo bíblico é nas águas dos rios, meus irmãos, e águas correntes, meus irmãos. Vamos seguir o que a Bíblia manda, meus irmãos. Não deixe os falsos profetas enganar não, meus irmãos. Aleluia, Deus. Santo é o teu Então João nome. Batista pregava o arrependimento. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim, a qual eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Esse vos batizará com fogo e com Espírito Glória Santo. a Deus, aleluia, Jesus. O homem, Deus deixou batizar nas águas, mas batizar com fogo com o Espírito Santo, só Jesus que tem o poder de batizar. Grande Deus de poder. É só Jesus que tem o poder de batizar. Verdade. É por isso que muitos, às vezes, batizam até mesmo despreparados nas águas e depois não recebem batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Porque Jesus conhece o que está por dentro e o que está por fora. Verdade, meu Deus. Por isso que muitos batizam nas águas e também depois não recebem batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque não ora, porque não jejua, porque não obedece a doutrina, porque não faz campanha buscando batismo, porque não faz vigília buscando batismo. Mas Deus, Ele quer despertar pessoas nesta live, nesta programação, para você buscar a presença dEle, para você buscar o Espírito Santo, o batismo com fogo, aleluia, glória a Deus, para você buscar os dons do Espírito Santo. Grande Deus, Jeová, aleluia. É hora da igreja despertar, meus irmãos. Verdade, Deus. A igreja, a maioria, muitos estão dormindo, meus irmãos. Até mesmo aqueles que obedecem a doutrina nas vestes, mas tem muitos parados, tem muitos paralisados, tem muitos dormindo, tem muitos de braço cruzado, tem muitos acomodados. Jesus, Ele quer trazer um avivamento na igreja. Jesus, Ele quer que você desperte e busque Ele. Aleluia, glória a Deus. Porque aquele que busca e é cheio do Espírito Santo é que faz a diferença. Deus poderoso, aleluia. Como eu falei, meus irmãos, a diferença na vida do homem, da mulher, é ser cheio do Espírito Santo. Verdade, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Grande, grande. Oh, é o louvado Senhor, seja o meu nome Deus. do Senhor. Aleluia, Jesus. E desde lá, irmão, deu um Antigo Testamento. Deus já usava os homens lá, os profetas, os servos dele lá no Antigo Testamento, e já derramava de uma certa forma o Espírito Santo. Verdade, Deus. Amém? Vocês querem ver um exemplo, meus irmãos? A cooperadora Miriam vai ler aí, né? Para nós, no livro de
Juízes, né? Glória a Deus, aleluia. Pode glorificar a Deus, meus irmãos, pode adorar o Senhor. Glória a Aleluia. Deus, aleluia, Louvado Jesus. seja o nome do Santo, Senhor. Nós santo estamos é o teu sentindo a nome, presença de Jesus. Deus aqui, aleluia. Grande é o Senhor, meu Louvado Pai, seja glorificado seja teu nome, o nome de Jesus Cristo. Juízes, capítulo 14, versículo 6. Amém? Aleluia, louvado seja Vamos ver que Deus. lá desde o Antigo Testamento, Deus já derramava do Espírito dele sobre o escolhido dele para fazer prodígio, meus irmãos. Glória a Deus. Pode ler aí, cooperadora Miriam. Juízes capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como que se fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Como é que é, cooperadora Miriam? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele fendeu um leão como se fosse um cabrito, meus irmãos. Glória a Deus. Esse Espírito Santo que nós temos que buscar, que temos que ter na nossa vida, ele é poderoso, meus Grande irmãos. Deus. Ele Aleluia. enche o homem, ele enche a mulher do poder de Deus. Verdade, Deus. Para vencer a luta, para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer o pecado, porque você está aí sentindo fraco neste momento, porque tem muita gente sentindo que não vai conseguir, que não vai dar, é porque não está buscando o Espírito Santo de Deus. É porque está vazio. Mas no momento que o homem, a mulher, o jovem começa a buscar o Espírito Santo, começa a orar, começa a jejuar, começa a obedecer a doutrina, começa a fazer campanha, começa a fazer vigília, aleluia, começa a ser cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, ele é mais do que Glória a vencedor. Deus. Meus irmãos. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Quer ver lá desde o Antigo Testamento? Vê para nós aí, cooperadora Miriam. Pode ler também em 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Glórias a Deus, aleluia. Que desde o Antigo Testamento Deus já derramava o Espírito Santo dele sobre os servos dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode ler, cooperadora Miriam. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Amém. Agora lê para nós, cooperadora Miriam, o versículo 32 e 33. Glória a Deus, que diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. E então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. Amém. É o versículo 32 e 33, amém? Então, irmãos, tá aí a diferença, né, meus irmãos? Glória a Deus. Pedi para a cooperadora Miriam ler para vocês verem a diferença do homem que era cheio do Espírito Santo, Davi, e de Saul, que já estava vazio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o gigante Golias, meus irmãos, ele ia há tantos e tantos dias e se posia de pé e gritava de longe: Olha, rei Saul, olha, povo de Israel, por acaso não tem homem aí? Não tem homem de Israel que peleja contra mim? E a Bíblia diz que Saul tremia, o exército de Israel tremia, porque eles estavam vazios do Espírito Santo. Grande Deus, o Senhor é Deus. O homem, a mulher que está vazio do Espírito Santo, ele treme, meus irmãos. Aleluia. Ele tem medo do inimigo. Ele treme na luta, na dificuldade. Então, o gigante afrontava e Saul tremia, o exército tremia, e ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, mas de repente veio Davi, moço, pequenino, para levar-lhe um alimento para os seus irmãos. Quando ouviu o gigante afrontando
aleluia, o povo de Deus, Davi tomou a palavra e falou: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Grande Deus. Aí contaram para ele: ó, Davi, esse é Golias, é um gigante, é guerreiro, e não tem homem em Israel que está querendo enfrentar ele. E Davi falou: eu irei, aleluia, e mostrarei que há um Deus em Israel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. porque Davi tinha recebido a unção e estava cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Santo Deus poderoso, aleluia, Jesus. Eu quero falar com Saul porque eu vou. E o povo ficou pressionado: mas como é que Davi não é de guerra, é um moço, como é que vai? Não, eu quero falar com Saul. E colocaram Davi diante de Saul, e Saul desanimado, Saul vazio do Espírito Santo, porque já tinha perdido o Espírito Santo, quis desanimar Davi. Fala: Davi, tu não pode, Davi. Porque aquele que não busca a Deus, que não ora, que não jejuma, que não guarda a doutrina, que não faz campanha, que não busca a presença de Deus, que não busca em oração e jejum, quer desanimar muitas das vezes aquele que quer buscar, meus irmãos. É verdade, Deus, aleluia. É por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. E ali Saul quis desanimar Davi, porque Saul estava vazio, estava com medo. E a Bíblia diz então, meus irmãos, que Davi, cheio do Espírito Santo, precisou contar uma história, algo que aconteceu. Falou: olha, estava eu apacentando as ovelhas de meu pai, veio um leão, veio um urso e tomou a ovelha. Eu fui lá, matei o leão, matei o urso, e assim eu vou fazer com esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo. Aleluia, Deus. Por quê? Porque Davi estava cheio do Espírito Santo. Deus. O que é que nós estamos falando aqui nessa pregação, nesse estudo, meus irmãos? Que faz a diferença na vida do homem é o Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Santo louvado Deus. seja o nome do Senhor. Eu creio que os irmãos que estão ouvindo aí na rádio, eu creio que tem irmãos que estão ouvindo aí no YouTube agora, aleluia, que o teu coração está ardendo neste momento, e Deus também está despertando o desejo no teu coração de buscar o Espírito Santo, de buscar a Deus em oração, de buscar a Deus em jejum, de buscar a Deus em vigília pela madrugada, aleluia, de ser cheio do Espírito Santo, porque Deus quer te usar para fazer a diferença nessa terra, nessa obra, nesse ministério. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. O Espírito Santo é que faz diferença na nossa vida, meus irmãos. De nós mesmos nada nós podemos fazer, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então receba esta palavra, meus irmãos, nesta noite. Receba essa palavra, minha irmã, nessa noite. Receba essa palavra, jovem, adolescente, nessa noite. Jesus quer te encher, mas você tem que dedicar a tua vida a Ele. Em buscar Deus, em ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Para de olhar para as coisas deste mundo. Para de olhar para a tentação, para as bandejas desse mundo. E olha para Jesus Cristo. Jesus quer te encher, jovem. Jesus quer te encher, meu irmão. Jesus quer te encher, minha irmã, do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus Senhor. poderoso, meu Deus. Tá aí, meus irmãos, essa palavra para nós nesta noite. Que essa palavra venha edificar a nossa vida, meus irmãos. Grande Deus. Orianda, labassuri crama, labassurianda, labaias. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos fazer, meus irmãos, a oração da providência divina, meus irmãos. Nós vamos agora fazer a oração da providência divina, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que meus irmãos e minhas irmãs venham orar junto comigo. Você que pode parar o que você está fazendo aí neste momento, nós vamos orar a Deus, vamos buscar Deus, meus irmãos. Grande Deus. Porque essa programação, meus irmãos, na quinta-feira, na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aleluia,
É a palavra edificante que nos alimenta, porque a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus, e também a oração da providência divina. Aleluia. Se você crer e orar com fé, aleluia, nessa noite, a providência divina de Deus vai chegar na tua vida, do teu lar, na tua família. Grande Deus poderoso. Eu não sei o que você necessita neste momento, mas o Deus, aleluia, que está aqui, que está aí contigo, sabe. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se é uma cura, um milagre. Não sei se é uma libertação de alguém da tua família. Eu não sei se tu tá fraco espiritualmente e vai orar pedindo renovo a Deus, pedindo batismo. Eu não sei o que você necessita da providência divina nessa noite, mas Deus, Ele está aqui para nos abençoar e nós vamos orar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Grande Deus poderoso. Aleluia. Quem está pronto para orar, diga amém aí, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos entrar em oração, meus irmãos. Aleluia. A oração da providência divina, meus irmãos. Nós vamos estar toda quinta-feira fazendo esta oração neste programa, meus irmãos. Pode convidar lá, pode convidar as pessoas também que estão doentes, enfermos, que você conhece, para ouvir a programação da rádio, na live no YouTube, que Jesus vai fazer o milagre através dessa oração, meus irmãos, porque a providência divina de Deus vai alcançar a nossa vida, meus irmãos. Aleluia. Milagre, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar a Deus pela providência do Senhor. Vamos clamar a Deus em favor desta igreja, meus irmãos. Que Deus venha entrar com providência nesta igreja pentecostal do Filho de Deus. Vamos clamar, meus irmãos, em favor do pastor Eduardo, da sua família, dos pastores que estão na frente desta obra. Deus venha entrar com providência. Que este ano que está vindo de 2026, meu Pai, venha ser um ano que Deus venha operar grande milagre, grandes sinais e maravilhas no meio da tua igreja. Que Deus venha dar o crescimento ainda mais a esta obra, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos a Deus, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Meus irmãos, não sei o horário, se por acaso cair aí na rádio, meus irmãos, vocês podem passar lá pro YouTube, né? Porque nós ainda estamos passou de 11 horas, não sei como é que está a programação. Glória a Deus, aleluia. Mas vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Glória a Deus. Oremos a Deus, meus irmãos. Glorioso Deus, eterno e bendito e soberano Pai. Nesta hora, meu Deus, bendita e gloriosa de oração, Senhor. Meu Deus, a qual nós clamamos a Ti, meu Pai, nesta noite, meu Pai, nesta programação. A palavra edificante, a oração da providência divina, meu Deus. Meu Deus, neste momento nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor, porque somos falhos, meu Deus, somos fracos, meu Pai, e precisamos do Teu perdão. E precisamos da Tua misericórdia, meu Deus e meu Pai. É a oração da providência divina, meu Pai. Ah, Jesus, estou aqui como ministro do Senhor, intercedendo por todos que estão na programação da rádio, para que todos que estão orando na programação junto conosco no YouTube, meu Pai, estou orando que o Senhor venha entrar com providência na vida dos irmãos, na vida das irmãs, no lar, na família, no casamento, meu Pai. Eu não sei o que esse irmão está necessitando e precisando, mas ele está pedindo agora, ele está clamando agora, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, aleluia, está com as mãos estendidas para nos abençoar. Oh, maravilhoso. Oh, meu Deus, vai abençoando, meu Pai, esse irmão, essa irmã que ora, que clama, que se humilha diante do Senhor, meu Pai. Abençoa essa pessoa neste momento, meu Pai, que está fraco na fé, meu Pai, está desanimado, mas hoje o Senhor venha renovar essa pessoa espiritualmente, para ele buscar a Tua presença, o Teu Espírito Santo, o batismo, os dons do Espírito Santo. Levanta esse irmão, essa irmã, esse obreiro que está fraco e está caído, meu Pai. Oh, meu Deus e meu Senhor da glória, vem abençoar, Senhor, vem entrar com a providência divina, meu Deus, nesta noite. Sustenta, Senhor. Ó Deus poderoso, meu Deus, estenda as Tuas mãos, Senhor.
Abençoa este lar, meu Deus, esta família, meu Deus. Repreendo o diabo, Satanás, que está lutando contra este lar, contra esta família, Jesus. Repreenda esse diabo, Jesus, que está lutando contra os filhos dos crentes, meu Pai, contra os casamentos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Jesus poderoso. Ó Jesus querido, Jesus amado. Repreenda, Senhor, todo mal. Aos que estão enfermos, Senhor, que através dessa humilde oração, o Senhor Jesus vai tocando os enfermos, nos doentes nessa noite. Cura, meu Deus, os enfermos nessa noite. Cura os doentes nessa noite, Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus e meu Pai, repreendo o câncer, Senhor. Que esse câncer venha estourar, que esse câncer venha sair desta vida. Câncer de mama, o sangue de Jesus te repreende agora. Sai da vida dessa pessoa agora. Sai doença maligna. Sai obra do diabo, obra da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria. Sai dessa vida, sai deste lar, sai dessa família, sai desse casamento. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, meu Deus e meu Pai. A vitória aos irmãos que ora, que clama, que busca, meu Deus. A saúde, dá o livramento, ó Pai. Cobre-nos com teu sangue, Jesus. Abençoa esta igreja pentecostal do Filho de Deus, aqui na cidade de Almenara, no estado de Minas Gerais, no Brasil, no exterior, meu Pai. Abençoa o pastor Eduardo, a sua família, meu Deus. Na saúde, o pastor Eduardo, a irmã Adriane Santos, ó Pai. Usa ele no crescimento desta obra, meu Deus. Prepara, Senhor, um templo próprio, um salão próprio ali, meu Pai, Aparecido de Goiânia, sede, meu Deus. Envia pessoas que têm condições de ajudar a tua igreja, meu Pai. Essa pessoa que está com herança na justiça, que está presa, meu Pai, que está acorrentada, que não sai, o sangue de Jesus repreende, que essa pessoa venha receber a bênção para ajudar a obra do Senhor também. Oh, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus e meu Senhor. Abençoa os pastores deste ministério, os obreiros, presbíteros, diáconos, ó Deus, toda a membresia, todos os novos convertidos, meu Pai. Entra com a providência divina, meu Deus. Entra com o milagre divino, ó Pai, na vida dos irmãos, das irmãs. Cura mesmo, Senhor. Renova mesmo, ó Pai. Renova para nós, Senhor. Busca mais a tua presença, o teu Espírito Santo, os dons do teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, liberta, meu Deus, os cativos, cansados, oprimidos, meu Pai. Faz a obra, Senhor. Abençoa essa programação, Senhor, que venha dar frutos, meu Pai, para o Senhor. Abençoa a programação da tua igreja pentecostal do Filho de Deus. A programação já é a última hora. As orações com o pastor Eduardo Santos, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o quadro, meu Deus, tirando o carrapicho das ovelhas, respondendo os curiosos. Meu Deus, abençoa esta obra, meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E seja conosco, ó Pai. E garante a bênção, meu Deus. E garante a vitória, e garante o milagre, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Entra mesmo, Senhor Jesus, com a providência divina na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs,
dos Senhor ouvintes Jesus, que ora maravilhoso, conosco nesta muito obrigado, noite, meu Deus, em nome por mais essa de oportunidade, Jesus meu Pai, em nome de Cristo. nosso Senhor e Amém. Salvador Jesus Cristo, E meu amém, Deus. Senhor Jesus. Glória a Deus, Glória a aleluia, Deus. Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quem orou com fé, Santo diga Deus. glória a Deus, meus Glória a irmãos. Deus, aleluia, Pode glorificar o nome de Jesus. Jesus aí, meus irmãos. Participa. Aleluia, Deus. Aproveita a santo teu nome, oportunidade, Jesus. o tempo que Deus tem te dado para dar Glória glória a Deus, para glorificar o aleluia, nome dele. Jesus. Aleluia. Exaltado é teu Oh, glória a nome, Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Muito És obrigado, maravilhoso, Senhor. Deus. Muito obrigado, Maravilhoso, Senhor. Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Grande Deus. Nós estamos sentindo a tua presença, Senhor, aqui nesta noite. Grande Deus. Glória a Deus, Grande aleluia. Deus. Amém. E amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe, meus Louvado irmãos. seja Deus. Creia no poder da oração, meus irmãos. Amém, Jesus. Creia, meus irmãos, Oh, glória a Deus. na providência divina do Senhor Aleluia, Jesus. na tua vida. Porque eu creio que o Senhor Jesus, ele já está entrando nessa noite com a providência divina na nossa vida. Glória a Deus. Com a providência divina na obra dele, na igreja Sim, dele. meu Deus, Aleluia, eu creio, glória a Jesus. Deus. Louvado seja o nome do Jesus. Senhor. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Vocês, meus irmãos, que receberem, né, a cura, o milagre, através da programação, meus irmãos, e querer gravar o áudio, manda o áudio aí para nós, né, no Signal. Está aí, né, nos comentários, está aí o telefone aí, né, depois vocês veem aí, meus irmãos. Grava o áudio, manda o áudio, falar conosco, né, pastor, fui curado através da oração, da programação, né, pastor, fui abençoado, recebi a bênção, recebi o milagre, né, e nós vamos passar o testemunho, meus irmãos, para edificação, né, para que as pessoas também venham ter a fé acrescentada e venham receber também a bênção, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, porque tudo é para a glória de Deus, né, meus irmãos? E o que Deus faz na nossa vida é para nós testificar para a glória dele, amém? Amém. Que diminua o homem e cresça o Senhor Jesus na nossa vida, amém, meus irmãos? Como Amém. João Batista falava, que diminua eu e que Cristo apareça, que Cristo cresça. Glória Aleluia, glórias a Deus. Então tá bom, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que foi curado aí na hora da oração? Pode, você que tá no YouTube aí, né? Bota aí eu, para nós sabermos que Jesus curou, Jesus operou. Amém? E lembrando, meus irmãos, que sábado, né, nós estamos aqui também na programação, né, meus irmãos? Também temos programação no sábado, às 22 horas, né? A programação do sábado é com o tema Evangelizando as Nações. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar aqui no sábado evangelizando, né? Falando uma palavra de evangelização, convidando também as pessoas para nossas igrejas pentecostal do Filho de Deus, né? Já conseguimos os endereços das igrejas pentecostal do Filho de Deus no Brasil, né? Vários estados, vamos estar aqui anunciando os endereços da igreja, nesse programa Evangelizando as Nações, os pastores, o endereço da igreja nos estados, nas cidades, né? E vai ser uma bênção também essa programação Evangelizando as Nações, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos ganhar alma para Jesus Cristo, né? Vamos fazer a obra de Deus enquanto Deus tem nos dado tempo aqui nessa terra. Porque um dia saberemos que não estaremos mais aqui, aleluia, mas estaremos com Cristo, se Deus quiser. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Então, estamos chegando ao finalzinho da nossa programação, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ouvir também a nossa irmã cooperadora Miriam, né, dar a saudação para os irmãos. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos, né, que participaram juntamente conosco, né, desta live maravilhosa, né, irmão? O Senhor renovando a nossa força, renovando a nossa fé, alegrando o nosso coração. Isso é importante, né, irmãos? Isso aí é o alimento para o nosso espírito, né? Nós alimentamos a nossa carne e não pode faltar esse manjar especial aí, né? Que é o alimento para o nosso espírito. E Deus nos trouxe hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor esta palavra para o nosso
edificar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, né? Fiquem todos na doce e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, cooperadora Miriam. Deus abençoe, né? Então tá aí, meus irmãos. Vamos terminar a programação, né, meus irmãos? Palavra edificante. Então não vamos ser crentes carnais, meus irmãos, né? Não vamos alimentar somente a nossa carne, vamos se preocupar também de alimentar o nosso espírito, né? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus abençoe, amados e queridos ouvintes que estão aí na rádio do Filho de Deus. Deus abençoe também os irmãos que estão aí no canal do YouTube. Que as bênçãos de Deus possam alcançar vossas vidas. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Glória a Deus.